Olá pessoal, está começando mais um episódio do Papo Solar, o podcast sobre o mercado de energia solar. E hoje nós vamos falar sobre modelos de negócios, oportunidade no setor fotovoltaico. E para isso eu convidei um nome de grande presença no mercado, Harry Neto, responsável pela WEG Solar. Mas antes da gente começar, já vou fazer aqui o convite para você curtir esse vídeo, compartilhar e, lógico, já se inscrever para não perder nenhum conteúdo aqui do canal Solar. Agora vamos conversar com o Harry Neto, que vai compartilhar aqui com a gente sua experiência, sua expertise e falar de mercado, né, Harry? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. A gente que agradece a sua presença aqui no canal Solar. Harry, antes da gente falar aí sobre como que está o mercado, falar com o integrador brasileiro, eu gostaria que você falasse como que foi a sua entrada no mercado de energia solar, principalmente numa multinacional aí de grande renome no país. Então, eu comecei a minha carreira na WEG, né? Eu sou formado em Engenharia Mecânica na Federal de Santa Catarina, fiz MBA em Gestão Financeira e comecei na minha carreira na WEG como engenheiro. Eu era especialista de novas fábricas numa área chamada Engenharia Industrial, onde era onde todo engenheiro queria trabalhar, porque novas fábricas, a WEG Expansão Internacional, né? Todo mundo quer fazer essa experiência. E quando eu entrei nessa área, eu fui responsável por uma fábrica em Linhares, e essa fábrica em Linhares, a gente tinha que fazer uma otimização de redução de custo no produto. Era motores para máquina de lavar roupa. Só para vocês terem uma noção, a WEG fabrica 30 mil motores de máquina de lavar roupa por dia. Por dia? Por dia. Entendeu? Gente, é máquina para todo o país, então. É bastante máquina. Então, essa era a linha que eu estava envolvido, e eu gosto de fazer essa citação, porque eu entrei na engenharia industrial, então tinha muito engenheiro mesmo, engenheiro de carreira na WEG, com muito conhecimento, e eu sou um cara mais de business, estratégia mais macro. E eu cheguei nesse projeto Linhares com o objetivo também de montar uma linha de montagem em Linhares, mas fazer a redução de custo desse motor. E nessa redução de custo, eu lembro que os engenheiros todos faziam vários cálculos de quanto de alumínio dá para diminuir com uma torção, e isso dava uma certa redução. E eu fui mais no estilo de comunicação, né? Desci no chão de fábrica, onde às vezes os engenheiros eram um pouco afastados, e lá eles me deram uma dica muito simples, né? Eles falaram, na época, 15 anos atrás, vamos dizer que a automação não era tão forte, mas um cara da chão de fábrica foi lá e falou, cara, se você pegar esse processo, que o pessoal está botando um espião e duas pessoas, tirar uma foto por baixo e ver o que passa de luz e aqui pegar, tu pode fazer isso automaticamente. O cara da fábrica, eu falei, caramba, como é que eu faço isso? Eu cheguei pro cara da linha de montagem que nós ia fabricar, dá para fazer isso? Aí o cara falou assim, dá. Aí nós pegamos a ideia do cara, tiramos a foto, tiramos 2 caras da linha e diminuímos 5 vezes mais o custo do que os engenheiros lá. Né? Então, viu na prática, né? Perguntou para quem sentia a dor. Isso eu penso às vezes no solar, né? Eu incentivo muito os cursos, a capacitação, mas eu acho que ouvir todo mundo da equipe, o cara que sobe no telhado, o cara que tira a nota, as ideias podem estar ali dentro, que foi o caso lá da WEG. Então, teve esse insight, vamos dizer, naquela minha fase na WEG, mas lá, mesmo assim, como tinha muito já engenheiro, muito tempo, a competição era muito grande, teve uma oportunidade em solar na época, em 2012. Em 2012, ninguém queria entrar em solar. A WEG tem uma divisão da WEG Automação, que faz inversor de frequência industrial, que iria lançar um inversor de frequência solar, mas só o inversor, produto, Sim. Igual ao portfólio da WEG. E daí me convidaram, porque eu já tinha feito estágio na WEG na área de energias renováveis, biomassa na época, e eu topei o desafio porque mesmo que eu estava numa área legal, a área era muito disputada, entendeu? Então tinha já muita gente, eu queria algo novo e a área também era mais de projeto, e o meu negócio era mais novos negócios, negócio mais macro. Então eu topei o desafio na época, em 2012, mas no começo o que o pessoal via era, poxa, mas solar só funciona na Alemanha, que é incentivado, isso aí não fecha a conta. No Brasil, na época, dava um payback de 26 anos. Nossa, é o tempo de um sistema fotovoltaico. Então não dava nem VPL positivo, por exemplo. Né? Então, Entendi. Realmente era desafiador, mas me empolgava. Né? E daí tem naquele começo, a gente, ao invés de vender produto,
eu comecei a explorar outras alternativas. E daí tem uma história que eu conto que é interessante, que foi que eu, como vendedor, estava lá ciscando novos projetos, mas VPL negativo, né? Durante a vida útil não fechava a conta, mas tinha um lugar que começava a fechar a conta, em Fernando de Noronha. Né? Em Fernando de Noronha? Porque em Fernando de Noronha é diesel na ilha. Ah, isso explica muito. E o diesel só vai de barco para lá. Então tem o custo que é alto e ainda tem a logística. E sem falar que é Fernando de Noronha, né? Tem impactos ambientais, não é tão fácil assim essa entrada e saída de transporte, enfim, toda essa logística. E como foi? Então, daí lá eu era para vender produto, mas teve essa licitação em Fernando de Noronha, era uma licitação da CELP com verba de eficiência energética, né? A CELP é a distribuidora lá, né? E só tinha gringo, né? Por quê? Precisava de uma referência de 500 kW-pico que na época ninguém tinha no Brasil. Né? Então era espanhola, era portuguesa, empresas da Europa que estavam vindo para cá. E eu fui lá e entrei no bid, né? Vamos dizer, naquela audácia de vendedor, e era um Full EPC Turnkey. Eu nem sabia o que era um Full EPC Turnkey na época, mas eu falei, não, vamos. Né? E fui lá, preenchi os formulários, entramos no bid, fomos baixando o preço e levamos. Né? Aí eu cheguei pro meu diretor na época, levamos uma usina em Fernando de Noronha. Ele falou, meu Deus, resolve isso aí, agora tu que vai ter que resolver isso aí. E para mim não foi uma penalidade muito grande ficar 5 meses em Fernando de Noronha, né? Imagino, né? Não, que ambiente mais complicado de ficar 5 meses, né? Então, e daí nessa pegada, a gente meio que deu essa virada de produto para solução. Mas deixa eu só perguntar, Vamos lá. Esses 5 meses foi o tempo que colocou a usina de pé, ou foi o tempo de estudo, de projeto? Não, 5 meses eu fiquei em Fernando de Noronha fazendo a usina. Entendeu? Até que é um tempo para um ano de 2012, que a energia solar não foi tanto tempo. Que assim, Fernando de Noronha, hoje já está um pouco mais, vamos dizer, popular. Mas há 10 anos atrás era um lugar bem mais, vamos dizer, isolado. Né? Então tem poucos barcos, certo? E assim, para levar equipamento solar, os barcos também são pequenos, então tu vai em vários barcos. Então teve várias, vamos dizer, dificuldades de transporte. Até mesmo a gente fez lá uma solução de eletrocentro. Né? Eletrocentro seria um container que vem da VEG em Jaraguá do Sul, com os inversor, transformador, tudo dentro, que é ótimo para uma solução dessa, para não precisar fazer em campo, a gente pega um container, já está tudo pronto e pluga na ilha. Mas quando a gente chegou com o container lá em Fernando de Noronha, olha o tamanho de problema, né? Tu bota o container num caminhão, mas para chegar na usina, o caminhão não passava nos fios de poste da rua. Imagina, tem os postes, tem o fio e batia. Aí eu falei, caramba, como é que nós vamos? E outra, onde que você ia imaginar isso também? E como que foi resolvido isso? Daí a gente teve que chegar com o pessoal local da CELP, né, que é quem cuida dos postes, que ele ia em cada poste, o caminhão passando, desplugava, subia o cabo e passava o caminhão. Gente. Imagina a treta, né? Realmente foi bem desafiador, né? Que nem eu digo, foi uma solução de 500 kW Full EPC, a gente não sabia como fazer, a gente não tinha referência. Aí eu fui atrás de uma empresa alemã chamada Wirsul, nós fizemos um consórcio para pegar a referência dele e pegamos um alemão deles que veio aqui no Brasil e na época a BlueSol tinha mão de obra, mas ainda era um projeto grande para eles, nós contratamos a mão de obra deles, assumimos o EPC e chamamos essa empresa que fez conosco isso. E eu fiquei os 5 meses em Noronha. Eu surfo, né? Então eu tive um pouco de sorte de ainda pegar a temporada. Então eu fiquei de janeiro a maio ali em Noronha. Então no meu tempo livre eu ia pegar onda na Cacimba do Padre, que não é muito ruim, né? Ai, meu Deus, que coisa. Não, a sua primeira experiência foi justamente esse projeto, que é um projeto da época grandíssimo. Era o maior, né? Era o maior. E depois disso, como que foi indo? Foi o desenvolvimento da Solar? É que daí a gente se consolidou como um EPCista e a gente começou a ter alguns bids de EPC numa chamada 13 da ANEEL. Chamada 13 da ANEEL era um projeto de pesquisa e desenvolvimento para solar. Né? Então as concessionárias tinham uma verba para usar, então depois a gente começou a emplacar outros projetos EPC, de 3 mega na Tractebel, daí depois teve um na Caixa Econômica, que eram 100 agências de solar, 100, numa época, em 2000, era em 2000
16. Não tinha gente para instalar isso. É porque não tinha tanto treinamento. Hoje a gente vê, né? O canal tem... É que a conta ainda não fechava também. O payback ainda não era viável. É que assim, o cara pode ter até muita vontade, mas o drive principal é o financeiro, né? É. E naquela época também não era tão acessível financiamento, o preço do módulo, por exemplo, estava lá nas alturas, inversor também, então não era algo que a pessoa até conseguia descapitalizar a empresa para fazer esse investimento. Por mais que o payback foi diminuindo, ainda era caro. Então, você participou desse projeto, foram 100 agências da Caixa. É que, assim, vamos lá, 2014 a gente foi com o EPC, mas ainda o payback dava no diesel. Na parte da Caixa, essas 100 agências, a gente, vamos dizer que iniciou o nosso modelo como integrador. Vamos dizer que na VEG eu comecei treinando os integradores para me atender antes de ser meus clientes. E é por isso que a gente vai abordar aqui. É um pouco diferente do modelo dos outros. Né? É isso que faz o diferencial da VEG. Então, você foi capacitando as pessoas para atender a demanda que foi surgindo para vocês como EPCista. Isso, entendeu? Daí a gente começou a criar esse pessoal. Hoje, boa parte dos nossos grandes vem daquela época. Entendeu? E daí a gente naquela época também pensou, poxa, somos um EPCista, temos integradores, começou a ter um movimento de distribuidor. Né? Então a gente foi vendo, na época veio a Cissis, era uma grande, veio o Aldo também, então a gente começou a olhar o que esses caras estavam fazendo, né? E pensou, não, cara, isso aqui tem fit com a nossa estratégia. A gente continua criando os integradores fiéis nossos, que a gente, uma mão lava a outra, né? A gente gera negócio para eles, eles compram de nós, e começamos a realmente fazer a importação de placas, fazer parceria com a estrutura metálica e fazer todo o modelo, né? Na VEG, a gente tem um inversor nosso e a média tensão, cubículo, tudo isso de fabricação da VEG. Mas os outros componentes a gente acaba comprando fora. O próprio inversor, o pessoal às vezes pergunta, pô, mas a VEG não fabrica toda a linha de inversor, esse aqui vem da China, né? Às vezes o pessoal questiona isso. Mas a VEG Grupo, a gente tem 90 mil produtos. Tem alguns produtos que a gente não consegue chegar na velocidade de desenvolvimento do mercado. Né? É muita pesquisa e desenvolvimento, né? Não, é que às vezes, por exemplo, é melhor fazer algum tipo de parceria, por exemplo, em inversores monofásicos, que é um seriado que a gente pode fazer uma parceria com alguém que fabrique com nós, mas tem um volume mundial e consiga nos dar tecnologia, qualidade, tudo que a gente precisa num preço mais acessível. Né? O nosso DNA é ser fabricante, mas o solar foi mais um pouco na linha de solução, usando a nossa credibilidade, nosso pós-venda, a nossa estrutura de engenharia para somar com o integrador. Não, isso é perfeito, porque a gente vê aí nos eventos, né, conversando com quem é integrador VEG, eles relatam sobre o suporte que é oferecido, que eu acho que faz parte do DNA da empresa. A VEG hoje, a VEG é enorme, né? É uma multinacional aí focada em motores. A Solar, como que está inserida a Solar dentro da VEG? Qual que é o modelo, né? Então, essa parte de integradores, como você bem comentou, distribuidor também de equipamentos. Como que é esse ecossistema, né, que você hoje é responsável? Então, só para falar um pouco da VEG rapidamente, a VEG tem 5 unidades de negócio, a gente chama, né, que são 5 divisões. Motores, que é a mais conhecida, né? Transformadores, que também é bastante conhecida, subestação, energia, também o pessoal conhece bem em aerogerador e geradores hidráulicos, biomassa, tintas, que não é tão conhecido, que é tintas especiais, e a VEG Automação, que é a área onde o solar está inserido, que originou lá, que eu contei, Sim, do inversor de frequência industrial, que era solar. Então, a gente está dentro dessa área da automação. Na automação, a gente é um centro de negócio. Por quê? A gente compra transformador da TID, a gente compra cubículo da VEG Automação, então a gente é um centro de negócio. Nesse centro de negócio que eu coordeno, eu tenho 2 áreas. Uma área que a gente chama de geração distribuída, que é a área de distribuição, que a gente atende os integradores. Nessa área que a gente atende os integradores, a gente fornece todo o kit para ele. E a nossa parceria realmente é uma parceria de cooperação.
né? A gente pede que ele seja exclusivo WEG, porque ele realmente ele veste a camisa WEG, ele representa a WEG no setor solar. Porque a WEG em geração distribuída não atende um supermercado que vem a WEG ou uma papeleira que vem a WEG, que tem muitos. A gente indica o nosso integrador local. É como quem é integrador WEG utiliza a WEG como uma ponte. Isso. Ele é como, não é uma franquia, mas como eles usam, a gente não cobra ROI, não é uma franquia, mas a gente pede que ele seja exclusivo porque ele vai se apresentar como WEG. E para ele se apresentar como WEG, ele passa por uma sequência de testes nosso, visita em obra, assina um código de ética, a gente tem verba de capacitação, verba de marketing para eles realmente se portar como WEG. E essa seleção é feita, por exemplo, né, quem está assistindo aqui a gente é integrador, hoje não é exclusivo de nenhuma marca. Como que é esse processo para ele chegar até ser o integrador WEG? A gente tem como é que é o modelo da WEG geral? Né? A gente tem uma rede de representantes da WEG, Grupo WEG, né? Que é uma rede muito boa, né? muito admirada, porque são até sucessões de famílias, o pessoal realmente representa bem a WEG numa região. Né? Então, esses representantes da WEG eles são divididos por PIB, a área deles, né? PIB per capita. Cada representante desse tem que ter 3 a 5 integradores na região. A gente não quer ter muitos, mas a gente quer ter clientes integradores até para os representantes que vendem motor, trafo, outras coisas, e são conhecidos como WEG na região, escoar a demanda que vem de solar para eles. Entendi. Não, isso é ótimo, porque realmente é um ecossistema onde a WEG ela oferece como você a solução. Né? E aí quem está mais próximo é acionado. É exatamente isso. É que a gente não atende o cliente final em geração distribuída. Então a gente tem que ter eles para indicar, e eles exclusivo conosco, a gente indica eles, a gente inclusive, daí que eu vou explanar um pouco da outra área que é de EPC, quando precisa de uma mão de obra de solar, é com eles que a gente usa. Mas aí é para os grandes projetos. Isso, que é quando a gente entra no contrato. Né? Então, só para já explanar um pouco mais isso, né? Eu tenho outra área daí que seria usinas solares, que a gente atende tanto usinas de geração distribuída, quanto usinas de grande porte. Então, assim, nessa área de usinas solares é aquela onde originou do EPC. Né? O que significa EPC? Engineer, Procurement Construction. Né? A engenharia, o procurement, que é a compra dos equipamentos, e a construção. O C da construção a gente faz com os nossos integradores, mas daí a gente faz com os nossos integradores 5 estrelas. Né? A gente tem uma categoria nos integradores, 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas e 5 estrelas. Para ele ter 1 estrela, ele tem que ter realmente ainda o mínimo, né? Tem que ter um engenheiro, tem que assinar RT, tem que ser uma empresa de engenharia. Sim. Mas para ele ser 5 estrelas, a referência já é um outro patamar, né? Usina com tracker acima de 2 mega, justamente porque os 5 estrelas, ele está no nosso portfólio de ser contratado como um construction do nosso EPC. Nossa, então, hoje, por exemplo, geração distribuída, isso também é interessante no solar que acompanha a WEG, né? A gente tem produtos de ciclo curto, ciclo médio e ciclo longo. Né? Então, o ciclo curto seria o varejo, que está um pouco desafiador agora. Mas o ciclo médio seriam as usinas de geração distribuída, que tem um monte de parecer de acesso aprovado, que vai continuar um tempo. E é isso que vamos dizer que está puxando as nossas vendas esse ano. Por quê? Esse está quente, mesmo esse estando frio. Né? E tem ainda usinas de grande porte que ainda tem contratos que foi lá do leilão de 2014 ou 2016, que é A-5, A-3. Sim. Então, a gente consegue distribuir bem essas nossas demandas e se protege com variações do mercado. Diria, então, que o integrador que é WEG, ele tendo esse suporte, a gente vem acompanhando aí as mudanças de mercado, também perdi, né, para você comentar aqui como você vê o mercado de energia solar como um todo. Ele tem esse suporte para sempre ter uma demanda para atender. Seria nesse sentido? Isso, agora tem alguns integradores mesmo que, querendo ou não, a WEG, quando contrata ele, eu passo para uma outra área, que é a área de contratos, que a gente, inclusive, lá na WEG tem uma certa regra que depois que vendeu, passa para contratos e não se envolve, justamente porque os caras também têm as metas e tem que cobrar o meu integrador, mesmo ele sendo meu cliente. Então, tinha alguns integradores que falaram, cara,
vou fazer as minhas vendas que eu consigo lucrar mais e, de alguma forma, quando vende direto, tu agrega um pouco mais de valor, né? Mas nesse momento de baixa, eles estão lá na minha área de GD, tem obra da WEG, estou precisando. Então a gente acaba podendo compensar eles nesses momentos, né? Entendi. E, Harry, qual que é a sua visão de mercado para o setor de energia solar? A gente vem vendo aí várias oportunidades, né? Cada vez mais a pauta transição energética está na mesa das grandes empresas, está sendo debatido pelo poder público, tanto municipal, estadual. A gente vê aí vários incentivos sendo feitos em questão de ICMS. O estado de São Paulo teve um recentemente. Qual que é a sua visão de mercado? Então, o mercado solar agora em 2023, ele está um pouco mais desafiador. Por quê? Querendo ou não, essa mudança de regra do jogo, eu não vou entrar nessa área regulatória, mas houve uma antecipação de demanda, né? Então, aquele cara que estava pensando em botar solar ou que já pensou em botar solar, ele, querendo ou não, ele se adiantou para botar no passado, né? E isso também acabou, vamos dizer que, botando o script de vendas do pessoal focado nisso. Então, assim, primeiro antecipou um pouco a demanda. Estou falando aqui de geração distribuída micro GD, né, primeiramente. Sim. Né? Antecipou um pouco. Segundo, que o discurso de que vai mudar tem que ser adaptado. E isso, às vezes, tu foi num cliente que não fechou, tu voltar lá com aquele discurso agora, dá uma certa resistência. Mas, ao mesmo tempo, o mercado inteiro está um pouco desaquecido, né? Não é só o solar, né? A gente tem um pouco de insegurança política, não se eu sou A ou B, mas o Brasil foi bem dividido, né? Então, às vezes, tem gente que está um pouco inseguro com alguma coisa, isso prejudica, mas o próprio mundo está complicado, né? E o que também deu uma atrapalhada boa para, vamos dizer, complicar ainda mais foi esse problema das lojas americanas. Né? Sério? Sem dúvida. Um rombo de 50 bi numa empresa de varejo, ele acaba causando uma pequena crise de crédito no país. Entendeu? Então, assim, os bancos estão liberando menos dinheiro por causa dessa insegurança. Não é só porque o solar teve uma inadimplência. No geral... Isso é em cenário geral. Mas o solar, como ele depende muito de financiamento, principalmente os residencial, ele acaba sendo impactado diretamente. Entendeu? Então, isso aí às vezes o pessoal não conecta, mas está tudo interligado. Mas olha, eu só estou na parte da pizza, porque eu realmente não tinha conectado. A gente viu, né? Realmente, quando saiu a notícia, né? Vários acontecimentos foram vendo que não era... Primeiro foi um valor, depois foi subindo, várias pessoas foram impactadas. Infelizmente, empreendedores que, né, contavam com isso, gente que comprou ação. E realmente agora, vendo toda uma cadeia, você tirou o equilíbrio, né? Que o pessoal não estaria, os bancos não estariam só fechando a torneira porque o solar, não teria motivo, o solar aumentou inadimplência, o solar está na média, mas é que isso enfraqueceu o crédito, e isso para o solar pequenininho, muda tudo. O grande também, né? O cara da usina também é mais difícil pegar dinheiro, mas aquela residência... Realmente é muito mais difícil o cara botar 20 mil reais do que pegar um boleto que a energia fica parecida e tu bota um investimentozinho a mais. Em alguns ou até em alguns lugares, dependendo da taxa e tudo mais, acaba até sendo 1 para 1, é muito mais fácil de vender, né? Com certeza. Já que a gente está entrando nessa parte de business, de financiamento, lá em 2012, quando a WEG começou, não tinha esse leque de financiamento. Como que você vê isso, essa parte dos bancos, grandes bancos até, né? A gente tem aí nomes grandes que tem uma linha de financiamento só para energias renováveis. Como que você viu, você acompanhou todo, então dá para a gente fazer aí, né, o cenário dos 10 anos AGD e tudo mais. Como que você acompanhou e como que o financiamento, as linhas de crédito contribuíram? O financiamento, sem dúvida, é um pivô para o solar acelerar bastante, né? Então, quando começou a entrar com força as linhas de financiamento de banco grande, foi onde o solar realmente explodiu, que foi ali para 2019. Né? Foi onde começou a ter bastante, vamos dizer, acessibilidade, né? O pessoal, posso pegar um financiamento, e daí existe, vamos dizer, um negócio que foi evoluindo no solar, que é pegar o sistema como garantia.
entendeu? Então isso foi um negócio que demora, mas fora do país já existem, vamos dizer, empresas que negociam produtos de segunda linha, né? Então isso aí já é um negócio tradicional, então isso eu acho que no Brasil evoluiu para isso, mas ainda não está tão evoluído, porque isso tem a ver até com talvez serial number dos módulos, para ter um registro de quando veio, onde foi. E teve um momento ali, pré-pandemia, lembra que a gente chegou numa Selic aí abaixo de 5%? Sim, todo mundo está ansioso para voltar ali, ao cenário. Mesmo estando uma pandemia, bombou, porque aquele negócio é tão atrelado a juros que a gente chega na parte de solar, se chama um negócio chamado grid parity, né? Muito famoso fora do país, que é a paridade tarifária. É onde o financiamento que você está pegando fica igual ou menor que a sua conta de luz. Isso aconteceu na taxa baixa de juros, entendeu? Em alguns momentos. Mas agora a taxa está alta, tem essa insegurança, teve essa antecipação do mercado, então está um pouco mais desafiador. Mas isso, pessoal, não... Vamos dizer, não para o solar, não tem como parar o solar, porque já provou a tese. O solar tem que ir mais num caminho de independência energética, não de payback, de TIR. É um negócio mais assim, vamos comparar com um apartamento. Tu compra um apartamento, né, pensando num aluguel de 6% ao ano. Por quê? Vai valorizar o apartamento, tudo mais. E o teu sistema solar daqui a 10 anos? Será que ele não vai valer mais? Porque a energia vai estar muito mais cara. Com certeza. Entendeu? Então o pessoal tem que pensar mais como um investimento de longo prazo. Não assim, não, vai fechar minha conta aqui. Não que não seja isso, mas eu acho que o conceito tem que ser mais na direção de um investimento de longo prazo, não um investimento de payback curto. Entendeu? E também pensar nas tendências que serão aplicadas nos próximos anos. Isso a gente vai comentar mais após o intervalo. Então fica aí que a gente vai falar sobre as tendências e eu sei que o Harry vai trazer algumas novidades. Você já pensou em atuar no mercado de energia solar fotovoltaica? Ou na sua carreira nos próximos anos? Se quiser garantir a sua vaga no mercado fotovoltaico, vem para o Canal Solar. Aqui você pode escolher entre mais de 10 cursos diferentes para se especializar na sua área e sair na frente da concorrência. Para garantir o seu ensino de qualidade, contamos com professores especializados que atuam diariamente em projetos e participaram de muitos cases de sucesso. Os cursos acontecem online e ao vivo ou no formato EAD, com aulas gravadas, para você poder estudar em qualquer lugar e quando quiser. Faça sua inscrição pelo site cursos.canalsolar.com.br e comece a construir o seu futuro com muito conhecimento. Pessoal, voltando aqui, então, se você ficou... Agora a gente vai falar sobre as tendências, né, Harry? A gente estava comentando aqui no intervalo sobre o que aconteceu lá na Europa, devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, os países sofrendo com fornecimento de gás, mas quem tinha o seu sistema solar com bateria conseguiu se manter. Como que você vê isso, uma tendência para os próximos anos? Já é uma realidade, mas aqui no Brasil, quais são as novidades que virão? Então, aproveitando o gancho da bateria... Acredito, assim, só um exemplo, né? Na Alemanha, 2/3 dos sistemas solares são vendidos com bateria. Só para vocês terem uma noção, como assim, vai vir, a gente só não sabe quando, né? Sim. Então, como a gente está se preparando para isso? A gente tem 2 modelos de inversor, um inversor normal grid tie e um inversor híbrido, que a gente já vende. O inversor híbrido é o que fala com a bateria, né? Quando que vai vir essa onda de bateria? Começa agora, né? A rede elétrica no Brasil era de graça até agora. Quando começa a cobrar a rede, que é o caso da Alemanha, começa a se fazer essa conta de preço da bateria versus o que eu vou pagar para a rede. Ou ainda pior, o que também pode acontecer, que aconteceu também na Alemanha. Pode chegar um momento, por exemplo, Minas Gerais. Vou dar um exemplo, não estou especulando o que vai acontecer lá, né? Mas, por exemplo, Minas Gerais, que é o que mais tem solar, principalmente até mini GD dentro da CEMIG. Tem muita usina de 5 MB em operação, muita usina grande de 3 MB, 2 MB, e muitos sistemas já. E esse negócio de net metering, a concessionária, no momento que tu gera, ela vai ter que botar essa energia para alguém. Sim. Senão ela vai jogar fora. E pode acontecer um momento, por exemplo, meio-dia, que você tem mais geração do que o consumo geral da CEMIG.
É algo, inclusive, que o ONS já está É um negócio observando, que assim... vai acontecer em algum momento. A gente não Sim. sabe quando. Talvez antes do cara pagar a bateria pelo custo do fio, pode ser que a CEMIG chegue com um negócio e fale assim, olha, das 11 da manhã às 2 da tarde, eu não vou aceitar Geração. que você injete. não, mas eu falei, cara, eu não tenho pra onde escolher. Aí ele vai falar com a ONS, falar com alguém, então beleza, tu me subsidia para comprar bateria, ou o cara bota a bateria. Então isso vai acontecer em algum momento, a gente já está preparado com um inversor híbrido, e assim, essa parte da bateria, ela começa no residencial. Por isso que a nossa primeira bateria, uma primeira inversor híbrido, é o residencial. Por quê? Por causa do princípio de simultaneidade. Isso também vem de encontro com o pessoal que está se atrelando na mudança de regra. Tem muito sistema, comércio ou indústria que ele acaba gerando quase tudo e consumindo no mesmo horário. Nem usa a rede. Entendeu? Então, assim, como na residência a gente tem esse descasamento normalmente, Sim. que o pessoal está trabalhando, não está na casa durante o dia, que é a o maior hora da pico geração. de geração. Exatamente. A bateria começa na residência para fazer esse deslocamento de geração e consumo. Mas depois disso, eu falo muito da Alemanha, mas é que eu vou na feira de Munique agora, eu vou nas feiras que eu vou no mundo, eu sempre priorizo a Alemanha, eu gosto das tendências que eles têm lá, né? Eu acho que é um pouco diferente da China, que é mais a manufatura do módulo, ou dos Estados Unidos, que é mais o próprio mercado americano. Talvez na Europa eu consiga ver uma visão mais macro. E dá para trazer algumas ideias de modelo de negócio aplicáveis aqui no Brasil. Isso, e a Europa realmente agora está com essa dependência que ele tinha do gás, e eles querem sim, ser independentes, ele tem um terceiro fator. Agora ali na Europa não é nem... É necessidade. É ser independente mesmo, né? Mas o que vem depois, né? Vamos dizer que daqui a uns 5 anos a gente está com um monte de bateria nas casas. Né? O que vem depois com bateria? Eles chamam de VPP, que é Virtual Power Plant. A gente, inclusive, tem uma matéria que traz na Austrália. Isso é uma realidade. Na Austrália também, eu falo da Alemanha, mas a Austrália ainda está mais à frente disso, né? Que é o seguinte, tu vai acabar botando as baterias na sua casa, tu vai acabar usando ela para calibrar a hora que tu vende a tua energia. Porque aí consegue pegar o maior... É o horário mais caro, né? Porque, a princípio, a tendência é que a energia seja, a gente chama de tarifa branca. Eu vi você já falando sobre isso em uma entrevista. Achei bem interessante esse raciocínio. Isso, mas isso é uma tendência, tá? De novo, aqui no Brasil tem algumas coisas já aprovadas. Agora, quando acontece, tem todas as brigas do setor e tudo mais, né? Mas a tarifa branca é tu ter diferentes horários de custo de energia durante o dia, inclusive na casa. E isso vai de encontro também com a geração e bateria para tu usar, inclusive, existe o tal do home, a gente fala VEG home, mas essa gestão eficiente de energia dentro de casa. Por exemplo, tu tem uma automatização na tua casa, que mesmo sem bateria, está gerando ao meio-dia, não tem ninguém em casa, ele liga a tua máquina de lavar para lavar roupa naquele horário. Eu ia comentar isso mesmo. Ele faz as coisas, vamos dizer, elétricas, automáticas, para usar essa energia porque essa é a forma mais barata da energia, tu não precisa armazenar. Mas, ao mesmo tempo, se tu botar uma tarifa branca, por exemplo, que tu paga, vamos dizer que a tua média hoje é 60 centavos da energia. Tu paga 30 no fora ponta e R$1 na ponta. Mas esse mercado já está peer-to-peer, vamos dizer, tu pode vender teu excedente. Tu pode botar uma bateria, armazenar meio-dia e vender a R$1. E eu fazer o payback da bateria no preço máximo do negócio. Entendeu? Claro, isso ainda não é uma realidade no Brasil. Sim. Mas isso é uma tendência. E daí as Virtual Power Plants, elas acessam via software todo mundo que tem bateria e pergunta que horário que tu quer vender. E daí eles vendem para ti, para o consumidor. Vamos dizer que é virtual, porque eles têm um monte de usina pequena durante vários contratinhos com as usinas e eles negociam com o comprador, às vezes um comprador grande, mas de várias gerações de pequenos. Entendeu? Então eu acho que essa tendência, sem dúvida, vai acontecer. A gente está se preparando, a VEG também tem uma área de BESS, só de bateria, inclusive, e daí isso também acontece nas grandes, né? Por exemplo, eólica, solar e bateria. Será que não vai ser as usinas híbridas do futuro? Por quê? A gente já vê vários projetos. A gente publicou recentemente uma usina híbrida, que aproveita o espaço ali onde estão as pás eólicas para a implantação de uma usina solar e utiliza a parte de demanda e tudo mais. É que assim, querendo ou não, tu bota eólico e solar, são duas fontes intermitentes. Isso. Tu não sabe quando vai gerar. Se tu botar uma bateria ali, tu acaba com isso.
né? Então, eu até acredito que o Brasil pode ser o país mais limpo em termos de energia renovável do mundo. Ainda tem o hidrogênio, né? A partir dessas usinas. O hidrogênio verde, eu vou dizer que talvez tenha a bateria, o hidrogênio verde vai acontecer, o hidrogênio, né? Tem o hidrogênio cinza, que é do gás, e o verde, que é de renováveis. Amarelo. Eu acho que nesse momento ele está mais em nível de P&D, alguma coisa para estudo de uma evolução. Né? Mas eu acho que no Brasil o potencial eólico que a gente tem, o potencial solar que a gente tem e a quantidade de hidrelétricas que a gente já tem, poxa, é muito fácil a gente ser, com a bateria caindo um pouco de preço, ser totalmente independente de carvão, óleo ou outras, as térmicas que eles usam nos horários de ponta. Né? Porque, querendo ou não, o Brasil ainda tendo esses reservatórios das hidrelétricas de grande porte, isso poderia ser as baterias naturais. Imagina, nós um monte de eólico e solar, tu pega as hidrelétricas grandes e fecha as turbinas, fala, segura essa água aí, tá rodando, solta a água agora, entendeu? Então dá para até fazer um negócio até sem bateria. Mas claro, a bateria é mais junto com a geração distribuída, né, nos centros de consumo. Sim. E aí, pensando nessas tendências, como que o portfólio você comentou aí que a WEG tem a parte BESS, né, de armazenamento. Como que são as soluções da WEG? Agora eu fiquei curiosa. Então, é bateria, tem a parte de inversor, os módulos também, a automação entra nisso? Me fala um pouco mais. Então, nós no solar, a gente trabalha com os produtos de solar. Né? Dos nossos produtos de solar, a gente tem a nossa marca própria no inversor, por agora. Né? E nos nossos inversores, eu gosto de citar que a gente preza muito por qualidade e segurança. Né? Porque a WEG vai ficar aqui por muitos anos. A gente não pode se queimar. Né? Então, assim, a eficiência mesmo em vários outros inversores do mercado, eles não são tão tropicalizados. Né? Então, vamos dizer que eles não botam no catálogo informações que eles não são muito bons. Por exemplo, de rate por temperatura, que é a perda de eficiência pelo aumento de temperatura acima da CNTP, né? Que é a padrão. E isso no Brasil faz toda a diferença. É porque esses inversores foram fabricados lá no clima da Europa. Quando a gente traz aí para o Nordeste, que tem muitas usinas... Não, em qualquer lugar no Brasil, já atrás do módulo, a temperatura é muito alta. Então, às vezes, o pessoal não leva em conta isso, mas, pô, a usina do cara ali está gerando 15% a menos, 20% a menos. Ah, não, foi tu que consumiu mais, tenta enganar o cliente, mas realmente tem um problema no inversor. Outra coisa que o pessoal não leva muito em conta aqui no Brasil é a proteção contra a curva de arco elétrico CC, o IFCI, que em quase todos os lugares em países desenvolvidos é obrigatório. Eu até acho que isso aí é como se fosse o cinto de segurança. Né? Há 20 anos atrás, quando aprendendo a dirigir, às vezes, usa quando der. Hoje todo mundo usa. Porque é uma prevenção. Isso é um negócio para prevenir incêndio e é o maior causador de incêndio. E não existe um dispositivo com inteligência artificial que consegue ver se foi mal conectado o conector e está tendo uma pequena fuga de arco. Porque esse conector onde tem a pequena fuga, se tem muito quente e frio durante o ano, durante a vida útil do sistema que acontece, começa a trincar e dá essa fuga e é ali que pega fogo. Então hoje tem alguns inversores nossos que não tem, mas até final do ano toda a linha de inversores WEG vai ter essa proteção, porque eu não quero que um integrador meu acabe botando fogo em algum supermercado, alguma coisa, porque vamos dizer que o dano é muito grande. Entendeu? Pode ter uma consequência muito grande para o integrador, para a empresa. Então a gente... patrimônio, é nome, né? Isso. Acho que a reputação é o que a gente... Meu pai sempre fala, passa sempre um bom nome, que é o seu nome que vai te levar a vários lugares. Então, se a gente fizer alguma coisa que vá sujar o nome, aí prejudica todo o resto. É que isso pode prejudicar, inclusive, o setor, né? Imagina quanta mão de obra desqualificada está no Brasil instalando inversor sem proteção. Qual é o risco disso? E ainda, isso não acontece no primeiro ano, nem no segundo. Acontece no quinto, no sexto. Então ainda vai vir, exatamente. Então a gente está se prevenindo, a gente pensa a longo prazo, então a gente está se preparando para isso. Então o inversor nosso tem esses cuidados, né? Realmente são inversores... E até o final do ano todos terão. Hoje a gente tem na linha Premium e a gente trouxe uma linha mais de combate, vamos dizer, mas a gente já pediu para incluir o FCI nessa linha porque faz parte do nosso DNA. Né? Qualidade, segurança, eficiência. Então, essa é a nossa, vamos dizer, o nosso principal produto, que o inversor realmente é o que mais demanda assistência técnica, é o coração do negócio. Mas falando do grupo WEG, a gente vende, eu fiz um post ali do G4, a gente conversou no intervalo ali, que a gente tenta fazer aquele tal do
diminui o CAC, né? Custo de aquisição de cliente, Sim. agregando mais produtos na LTV, né? No Exato. Lifetime Value. Então, a gente acaba agregando de outras áreas. O que eu agrego de outras áreas para o integrador, né? A bateria, não é da minha área, mas tem essa integração. Carregador de carro elétrico, tem tudo a ver. Tem. Né? E isso já é uma onda, né? Esses carros híbrido, plug-in e tudo mais, então tem tudo a ver. Carregador de carro elétrico. E a WEG também agora tem uma área de WEG Home, que a gente também está agregando daí automação de dentro de casa, né? Acende a luz automática, diminui a luz, liga sozinho, câmeras. Então a WEG está com essa área que também nós estamos tentando agregar nessa cesta de produtos aí. Ainda bem que você já tocou no G4, porque na hora que eu vi o post ali no LinkedIn, eu falei, quero explorar sobre isso. Ali eu vi que é uma experiência, né, que é feita ali um grupo seleto de pessoas. Como que foi a sua visão pós essa experiência, né? Eu vi que você falou ali sobre e-commerce, falou sobre marketing e principalmente essa parte do custo e você ofertar. Quando eu li, eu falei, poxa, isso aqui é basicamente um ecossistema. Eu permito que meu cliente tenha todas as soluções necessárias, seu dia a dia, seja na indústria, uma residência, com a WEG. Achei bem interessante isso. A gente chama de one-stop shop também, né? Compra tudo num lugar só, né? E aí eu queria abordar com você a parte ali que você fala das webs, né? Da Web 1, que a gente fazia o contato com o cliente de uma forma, e-mail marketing, ainda usa, mas é algo mais antigo. Depois a gente foi para mídia, hoje a gente até utiliza a inteligência artificial. Como que foi isso? Compartilha com a gente aqui um pouco. Isso foi uma experiência legal lá desse curso, né? Que querendo ou não, eu vim de uma indústria mais B2B. A WEG vem de motor, então o motor tu não necessita tanto falar com o cliente final. Agora, quando a gente vai para solar ou tomada, é importante que o cliente final peça a sua marca. E isso eu fui lá no G4 e eu vi que é bem importante toda essa, vamos dizer, humanização. Né? E a própria WEG ela é mais polida, mais a empresa na bolsa e tudo mais. Né? Então, essa parte do Web 1, 2 e 3 eu achei interessante, não conhecia, né? Que é aquele negócio, né? No começo a gente ia lá, pegava mailing, comprava, mandava e-mail, tentava engajar de alguma forma mais, vamos dizer, ativa, mas não tão presente. Tinha né? telemarketing. Meio longe, né? E depois evoluiu para o funil de vendas, né? Tu pescar o cliente, botar no funil e ir nutrindo, mesmo que ele não compre, ele pode comprar depois, ele pode falar de ti, vai nutrindo, vai vendo em qual escala ele está no teu CRM, criar uma persona. Isso para mim era o mais atual e ainda se usa isso, né? Mas lá o pessoal falou muito do Web 3, né? Que seria essa descentralização, essa comunidade. As pessoas acabarem te indicando e falando de ti sem você mesmo precisar fazer, né? Tu nutrir uma comunidade e daí eles mostraram que isso é essencial, que vamos dizer que o gestor da operação ele apareça, ele esteja um perfil público, ele fale sobre os negócios justamente porque aí eu crio empatia com o meu cliente, né? Eu dou acesso a ele e isso eu quero construir com os meus integradores, entendeu? Então agora a campanha de marketing da WEG já é diferente agora do Solar. Eu quero fazer uma campanha compartilhada, para eles compartilhar a mesma campanha nos canais deles, a gente fazer às vezes um podcast eu e meu integrador, o meu integrador com o cliente, e tudo isso interligando numa comunidade. Eu ainda estou aprendendo, né? Mas é mais ou menos algo de, não que seja online, mas o próprio exposição não é somente para venda. Tem a parte do alcance da marca. É o relacionamento que você cria, né? Tudo isso, entendeu? Eu vejo, por exemplo, quando o consumidor final, né? Citando aí uma marca que todo mundo conhece, quando a gente falava, se vai comprar geladeira, tem que comprar essa marca. Então, você já chegava na loja pedindo aquela marca. Hoje, seria esse mesmo sentido. Vai instalar um sistema fotovoltaico, tem que vir o nome da empresa. O cliente final já sabia que, inclusive, que a WEG está no negócio. Um pedido do cliente final, não o integrador levar para ele essa solução. Isso é muito bacana. Hoje, quantos integradores tem na... Hoje a gente tem 400 integradores exclusivos. Caramba, é muito, né? Todo o país ali fazendo esse atendimento. É que assim, no universo de solar, que tem mais de 25 mil, não é muito. Mas é exclusivo. É exclusivo e tem o nosso perfil.
entendeu? Não, isso é bem bacana. E a parte ali de gestores, como que é feita essa gestão? Você tem contato, o integrador tem uma dúvida, ele pode te acionar, como que é feito isso? E até ali dentro, né, do departamento de solar da WEG, como que é feito entre os colaboradores? A gente quer saber como que aí o DNA está ali no dia a dia. Na verdade, eu tento, no meu modelo de gestão, que foi o que até um mentor meu no começo me incentivou, que eu tenho uma raiz meio empreendedora, ele fala, faça empreendedorismo dentro da WEG. E é o que eu faço para a galera, tá jogando no Barcelona, a gente entra em qualquer lugar, vamos aproveitar isso, vamos para mercado, né? Então, vamos dizer que o meu time está bem alinhado comigo, né? Eu faço bastante o desdobramento da estratégia com eles, né? O que eu estou pensando no macro, nós vamos fazer módulo WEG, nós estamos indo para o México, eu envolvo bastante eles na estratégia macro. Para administrar tudo isso, a estrutura da WEG me ajuda muito bem, que nem eu te falei, eu tenho o representante local na cidade do integrador. Entendeu? Então ele acaba pegando os problemas lá e ele vai para o meu coordenador de vendas. Então a gente consegue ter um cara humano lá na ponta, o meu coordenador de vendas ali e toda a própria estrutura da WEG, né, de financeira e logística que a gente usa das outras áreas. Então a gente acaba sendo mais uma área de vendas que a gente tem o suporte até da área dos representantes que vendem motor, tudo na ponta, para fazer essa assessoria, né? Agora, hoje a gente está com 400 integradores e para nós está meio que no nosso limite de administrar, porque eu conheço todos eles, né? Então, assim, o integrador WEG é o selo WEG de garantia, é o cara que nós vamos gerar lead, é o cara que tem as nossas capacitações, mas a gente também está vendo para os monofásicos, estamos testando um modelo de rede distribuidor. Justamente para poder atender aquele integrador. Porra, cara, eu quero comprar WEG, mas eu não consigo, porque realmente o meu representante, ele é um pouco fechado, porque ele tem um integrador grande dele lá na região e ele vai proteger o cara. Não, ele é meu, tu não entra aqui, entendeu? Então é mais difícil. Então, para esses outros integradores que às vezes querem comprar WEG, a gente vai democratizar um pouco o WEG agora. Um pouco eu digo porque a gente não vai abrir para muitos. Talvez um teste piloto. Teve recentemente uma parceria, né? A gente hoje tem com a Vivences, a WHS e a WG. São 3 só, que são originados de integradores grandes nossos, que realmente falou, cara, como é que a gente vai atacar esse mercado de monofásico? E a gente está fazendo alguns testes. Eu acho que está sendo bem sucedido, mas a gente tem que ir calibrando, né? Depois alguém compra o produto WEG e acaba queimando o filme. Claro que um cara bêbado sem carteira pode dirigir um Porsche. Não tem como... Você não consegue parar no dia a dia. Os meus integradores eu sei. Esse integrador WEG, ele vai estar lá no site, vai ter meu selo. Se o cara quiser confiar na instalação com o selo WEG, é o meu integrador. Mas não tem o velo WEG... ele também pode ser um bom integrador instalando WEG, mas eu não sei, entendeu? Entendi. Mas é uma coisa que é um pouco disruptiva agora, acho que também vai ser uma novidade para o mercado, que a gente vai tentar dar acesso para esse pessoal via canal de redistribuição. Perfeito. Rara, eu vou partir agora para as perguntas. A gente abriu uma caixa aí no Instagram, a gente recebeu algumas delas, vou passar aqui para você. A primeira é falando sobre mercado, né? Se investimento em usinas para aluguel de equipamentos ainda permanece sendo viável aí no segmento de solar. Assim, a área de usinas vai fazer muita usina para os próximos 2 anos. Por quê? Tem muito parecer de acesso já aprovado que vale o direito adquirido. E esse mesmo parecer de acesso tem alguns que não é para esse ano, porque às vezes tem o reforço da concessionária, que eles têm um tempo adicional. Então, os meus clientes de rental, né, dessa área de aluguel, eles estão com a carteira cheia para 2, 3 anos. Mas de projetos já feitos. Já comparecer. Tem bastante projeto no mercado. Por quê? Que nem eu falei anteriormente, nós estamos com uma pequena crise de crédito. Então, todas aquelas centenas de gigas que foram feitos, daqui a pouco vai baixar esse preço de projeto. É possível adquirir projetos no mercado hoje, não está assim muito mais projeto do que demanda. Então, o canal é por aí, adquira um projeto. Projetos novos, na nova regra, em autoprodução, está meio nebuloso. Vamos dizer que os meus clientes de aluguel estão focados em projetos que eles já adquiriram hoje, né? E pelo que eu estou entendendo, o movimento desse pessoal já vai mais de encontro com o futuro
queda de entrada no Mercado Livre, eu acho que eles se misturam o GD com o Mercado Livre para esses players. Entendeu? Realmente, o Mercado Livre a gente vai ter uma abertura aí na Eles se misturam a médio prazo, entendeu? Agora, depois que acabar esses pareceres pré-aprovados, se o alto consumo remoto em GD vai funcionar, não sei te dizer, porque realmente, querendo ou não, ele começou a migrar para cooperativa, e daí acabou de ter também outros gatos no telhado, como o TUS DJ. Então eu não sei te dizer, e eu não vou entrar muito na regulação, porque não gosto de me posicionar nesse ponto. Tá, tenho mais perguntas, puxando aqui pelo Instagram, se você pode dar algumas dicas de venda na hora de fechar um negócio com um grande investidor, quais são os diferenciais que se pode dizer a respeito do retorno de investimento na solar? Então, a parte de vendas, que nem eu estava citando ali para ti, eu acredito que a parte solar tem que se ver mais como estou estou construindo um ativo de geração, né? Não exatamente a parte do retorno do investimento. Não que ele não seja, mas lembre-se que a Selic está a 14 agora. Em 20 anos a média é 8. Entendeu? Então se tem que se pensar em longo prazo, né? Agora, vamos pegar outros argumentos. Os outros argumentos é o aumento da conta de energia, os mesmos de sempre, né? Mas eu acredito que o pessoal não está explorando tanto é o princípio da simultaneidade. Porque tem muito lugar que não muda nada. Por exemplo, um supermercado. Se ele não bota mais do que ele consome na hora de geração, às vezes ele não precisa nem botar na rede, né? Eu acho que vai acabar crescendo um pouco o tal do grid zero. Sim, que é quando começou. É que o grid zero a galera acabou usando mais em Mercado Livre, justamente porque o Mercado Livre, a burocratização de tu vender o teu excedente é um pouco mais complicada. Porque o Mercado Livre, o teu excedente teria que vender. O cara que já está no Mercado Livre bota um sistema, ele teria que vender a PLD. Né? Sim. Agora, na geração distribuída, eu acredito que vai ter uma migração maior para grid zero, agora alguns nichos específicos, e assim que o financiamento voltar, o pessoal vai recomeçar a fazer as contas, o negócio, ainda o que acontece, que o pessoal também não está prestando muita atenção, que o preço do módulo está caindo muito, entendeu? Então, às vezes, daqui a pouco, o próprio CAPEX já vai compensar essas mudanças da regulamentação, entendeu? Então, a gente está bem animado. Eu acho que os argumentos continuam os mesmos, talvez um pouco mais do que muda a regra, o princípio da simultaneidade, mas ao mesmo tempo os nossos integradores que já estão mais acostumados com uma venda mais técnica, eles não estão tão desesperados não. Isso é bom, porque a gente vem trazendo algumas notícias, o pessoal vem sempre perguntando, né, as novas regras, então você trazendo essa visão que às vezes a gente fica tão focado no problema que a gente não vê que a gente está focando no lugar errado, né? E às vezes não focar no produto, no payback, na solução, em ser interdependente, o cara vai depois ter um carro elétrico, tu vai poder ser, inclusive ser independente do posto de gasolina, né? Tu tem o teu solar, tua bateria, o teu carregador, então, para mim isso, talvez no curto prazo, eu falo curto prazo, primeiro semestre desse ano, seja muito desafiador, mas a própria demanda reprimida que está acontecendo agora, né, essa crise de crédito nos bancos deve durar mais uns 60, 90 dias. Depois eles vão ter que emprestar. Sim, né? Para gerar o carro. E daí essa demanda reprimida que está tendo agora, daqui a pouco também começa a acelerar. Então, e o segundo semestre normalmente é o melhor para o solar. Então eu estou bem otimista para o segundo semestre, cauteloso agora no primeiro semestre, mas de alguma forma a VEG acaba rebalanceando nas usinas. Então para a gente está tranquilo. Mas o argumento de venda para o cliente final, eu acho que é mais nessa linha de ser independente na sua geração de energia, que inclusive é aquilo que eu falei, o pessoal tem que ver que isso a longo prazo vai valer mais, porque a energia vai subir, entendeu? Então, os contos que estão sendo feitos agora, ali na frente, talvez tenha muito mais valor. Com certeza. A gente pensa, né? Eu converso com alguns integradores, o que eles falam, que na verdade a economia é o maior incentivo. A gente tem a sustentabilidade por trás, né, do investimento em energias renováveis, mas é uma economia que garante, por exemplo, dar uma possibilidade de uma faculdade, uma formação, um curso, uma experiência. E você citou algo muito interessante, que é a parte do carro elétrico. A gente vê a eletromobilidade no Brasil, ainda tem muito para se caminhar, mas a gente já vê isso acontecendo
trazendo, de repente, não para o consumidor final, mas para as empresas, utilizando em sua frota. Tem empresa aí que já utiliza, né? 80%, 70% da frota é de carros elétricos, porque o transporte hoje no Brasil, ele é rodoviário em sua maioria, né? Então, imagina o tanto de investimento que é feito em eletromobilidade. Daqui a pouco vai ter que ter eletropostos para garantir que esses veículos continuem rodando. Mas eu fiquei com uma dúvida, e aí chegou uma pergunta agora, você comentou sobre a WEG estar na Bolsa, né? Como que é uma empresa na Bolsa? O que muda aqui para o consumidor, para quem é colaborador? O consumidor ou colaborador a gente chama o funcionário da WEG. O funcionário. Na verdade, a WEG hoje, né, ela é a quarta maior empresa em valor de mercado na Bolsa, o que nos orgulha muito, né? Porque ela tem uma relação de múltiplos muito alto. Isso quer dizer que o pessoal acredita muito que a WEG vai continuar crescendo a longo prazo, né? E isso, na verdade, para os nossos clientes, eu digo que é segurança, é bancabilidade. Eu realmente não vou fechar as portas e vou sair daqui. Aqui é a nossa matriz, né? Então, às vezes, tu pode até ter um chinês grandão, mas que ele pode fechar o escritório no Brasil. Como é que tu vai achar ele lá fora, né? Então, acho que para o cliente da WEG é segurança, uma empresa listada, inclusive na parte de ética, de ESG, né? Inclusive, para ter uma noção, tinha alguns módulos uma vez que a gente usava, que um investidor nosso lá de Boston ligou para o CEO e falou: amigo, eu preciso saber se as células que você usa vêm da região de Changzhou, que é uma região de mão de obra escrava. Entendeu? Então a WEG está se importando com tudo isso. Entendeu? Então a gente está bem respaldado no produto que a gente está entregando em termos de regras éticas ou ESG, como também a gente vai estar aqui durante todo o período de garantia. Né? Entendi. Então dá uma segurança. É que realmente é uma curiosidade. Aí chegou a pergunta aqui no Instagram, eu falei, poxa, mesmo porque a pessoa pensou, já que é uma multinacional, está na Bolsa, né? E Harry, a gente bateu um papo muito legal aqui sobre o mercado, mas tudo que é bom, aquele clichê, tudo que é bom tem um fim, pra gente guardar aqui na lembrança. E eu sempre pergunto, né, no final aí do podcast, da gravação, qual que é a experiência que você teve no setor solar que fez você chegar até aqui? Na verdade, o solar é aquilo que eu falei pra ti, né? Na WEG eu tava meio que um peixe fora da água como engenharia. E o solar propor uma solução que também tem a ver com um propósito, ele casou muito bem, né? O propósito de estar junto, puxando numa empresa muito grande com credibilidade essa transição energética no solar. E eu me achei muito nessa parte de estratégia de usar a marca WEG junto com alguns pequenos e ajudar eles, né? Então os nossos integradores se abraçaram com a marca, foram com a gente junto com os nossos princípios de governança e acabaram se dando bem. Então foi um teste do tipo, vem comigo, mas eu não tinha tanta certeza se ia dar para, vamos dizer, replicar essa experiência, né? Então eu fico muito feliz que todos os integradores que começaram com a gente lá atrás estão hoje em empresas grandes, bem-sucedidas, gente que fazia 50 mil por ano fazendo 80 milhões. Né? Então, o que me motiva mesmo é poder ajudar essa galera junto desse propósito e também nessa parte de transição energética. Né? Eu acredito que essa nova onda de matriz verde, de pensar no futuro, é algo que o pessoal... o cliente final já vai exigir de onde tu compra a tua energia, né? Então, o que me motiva é poder ajudar o ecossistema, né? Já nessa onda de Web3 aí. Perfeito. E para a gente encerrar, gostaria que você desse um conselho para quem está atuando no mercado ou para quem está se aventurando agora, se qualificando, né? Para atuar no mercado de energia solar. Qual que é a dica que você deixa aqui para eles? A dica que eu deixo é o seguinte, eu comecei na WEG em 2012, né? Em 2014 teve essa parte do solar, mas entre 2014 e 2019 estava parado. E eu pensei muitas vezes, eu abandonei a engenharia industrial, que era muito legal, os caras indo para a China, para a Índia e não sei o quê, e eu aqui, tal. E depois, em 2019, agora a gente é uma das maiores áreas da WEG. Então, eu acho que, até pelo momento, o solar exige resiliência. E exige, porque ele é muito volátil, né? Ele depende de muita coisa, dólar lá fora, câmbio, a parte de regulamentação, tudo isso, então ele exige resiliência. Ele sobe, mas ele sobe assim, né? Entendeu? Então é isso que eu deixaria de dica para fechar isso aí, resiliência.
Perfeito. Harry, quero agradecer imensamente pela sua participação e por compartilhar a sua experiência, tirar algumas dúvidas que a gente já colocou aqui de prontidão, você já passou aqui para o pessoal. Muito obrigada. Valeu, eu que agradeço. E para você que acompanhou aqui o episódio, agradeço também a participação. Se quiser saber mais algum detalhe, deixe seu comentário aqui e, lógico, curta, compartilha e se ainda não é inscrito, já se inscreva no canal para não perder nenhum episódio do Papo Solar e muito mais conteúdo. Até a próxima!